O episódio de hoje é aquele das mães que se organizaram para oferecer atividade para os alunos no intervalo, depois que a escola proibiu o uso do celular. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque você, nós, todo mundo que é da educação pode um dia até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo risco, gente. E a minha pergunta então é, Thaís, qual é a situação de susto de hoje? Lembrando que todas as situações que a gente traz aqui para vocês são casos reais que aconteceram em alguma escola pelo Brasil. Mas a gente faz questão de manter anônimos o nome da escola e o nome do gestor. Tem caso que veio de fora do Brasil também. Também. Mas vamos para o caso de hoje. Uma situação que começou com uma pequena onda de... Ops! Falha? O que aconteceu? Conta aí que... O caso de hoje é o caso do outro episódio. Eita, alguém copiou e colocou errado. Esse alguém se chama Thaís. Começa com T, termina com Laís. Então vamos seguir o episódio, né? Segue que eu vou achar aqui, enquanto você fala com as pessoas que estão vendo. Nosso... Claro, gente, acontece. Quem sabe faz ao vivo. Se tem uma categoria de profissionais que está acostumada, a categoria que está acostumada a passar susto e dar aquele somebody love e continuar como se nada tivesse acontecido, já éramos nós, os professores, gestores, antes da pandemia. Depois da pandemia, então, nossa, será que não vale a pena a gente resgatar algumas histórias da pandemia? Porque o podcast ainda não existia, né? É verdade. Nossa, haja história da pandemia. Nossa, porque tem cada história tão... cômica. Assustador. Depende do ponto de vista, né? O primeiro, agora que passou, é cômica. Mas tem muitas que são, assim, de arrepiar os cabelos, de assustadoras. Mas... Inclusive, puxada de cabelo, lembra? Não. Uma história que a professora estava dando aula remota e daí a mãe foi e arrastou o filho pelo cabelo, tirou que do susto. Zoom. Eu pensei como a professora fez isso. Tirou do onde estava tendo aula. Não lembro qual era a plataforma, mas tirou. Não, tem tanta história. E quantas famílias que... teve o período que a gente até fez alguns rios, né, de memes, de a família que fazia a prova pelo aluno, que quando acumulava atividade, fazia pelo filho e levava. Teve história de família que pediu para o filho fingir que... Essa é a que eu mais gosto, gente. Eu achei tão criativo. Quando as aulas começaram a voltar para o presencial, que as escolas rodízio. Tinham que fazer rodízio de alunos, não podia ir todo mundo no mesmo dia, tinha que ir uma parte dos alunos a cada dia da semana. A gente soube de mais de uma história de mãe que teve a ideia de falar para o filho, fingir que a mãe se confundiu do dia do rodízio dele. Daí a mãe deixava o filho na escola e saía rapidinho para o filho ficar lá, nem era o dia dele ficar, e orientava o filho de falar, nossa, acho que minha mãe confundiu. E aí a diretora ia fazer o quê? Fica, então. E aí você vai perguntar, mas qual era o objetivo dessa mãe? Era ela deixar o filho todo dia na escola. Mas, consegui aqui. Vamos para o nosso caso de susto de hoje. Mesmo antes de toda essa onda de notícias e polêmicas em relação ao uso do celular dentro da sala de aula e da escola como um todo, já vínhamos em um processo para reduzir a presença desse aparelho entre os nossos alunos. Começamos com uma regra firme de que os celulares poderiam entrar desde que ficassem desligados, dentro da mochila do aluno durante a aula. E confesso que foi menos desafiador do que prevíamos, ainda que, por diversas vezes, um ou outro aluno era convidado a entregar o celular na coordenação por ter quebrado a regra em sala de aula. Diante do sucesso nessa fase e dos resultados tanto na aprendizagem como na relação entre os alunos e no clima de maior tranquilidade que percebemos entre os estudantes, pareceu que seria tranquilo o próximo passo, que é banir o celular da hora do intervalo e das áreas de convivência dentro da escola. Aí sim é que nós fomos surpreendidos. Se você está ouvindo esse relato aqui, tem um episódio especial sobre o uso do celular nas escolas. Que né? foi publicado, que é dessa terceira temporada Essa temporada também. ainda, vale a pena ir lá escutar depois também. Bom,
Assim que comunicamos às famílias que seguiríamos para essa etapa, começamos a receber pedidos de reuniões de mães e pais que não achavam justo deixar o filho sem acesso ao celular também fora da sala de aula. Explicamos todo o embasamento, a busca por ajudar no equilíbrio em relação ao uso das telas e da abertura de oportunidades para o desenvolvimento mais saudável em todos os aspectos. Embora muitos não concordassem, estávamos decididos a seguir adiante. E aí, final feliz, deu tudo certo. Esse episódio termina com a gente mandando um beijo para o gestor escolar, só que não. E no primeiro dia da nova regra, qual não foi a nossa surpresa ao ver a chegada de um grupo de mães com diversos brinquedos infláveis e o pedido de que deixássemos... Eu consigo imaginar a cena. E o pedido de que deixássemos que elas participassem do intervalo para garantir que as crianças se divertissem, já que não teriam mais o celular. E eu vi naquele momento que precisaria tomar uma providência. Gente, imagina a cena, eu consigo imaginar. Porque... Gente, eu consigo, sabe por que eu consigo? Porque eu já dei aula numa escola que era assim, podia ter aniversário da criança na escola. Tá. Legal, né? No dia do aniversário, as mães gostavam de levar um bolo, daí cantava parabéns. Daí um dia uma mãe teve uma ideia de, além do bolo, levar os pratinhos e o chapéuzinho personalizado. Daí no próximo aniversário, depois disso, a outra mãe teve uma ideia... Quis fazer uma coisa mais legal de que levar, além do pratinho, do chapéuzinho, levar também balão de gás hélio para todo mundo. Daí no próximo aniversário seguinte... Então, a barra vai ficando mais alta, porque as mães querem fazer uma coisa mais legal para o seu filho. E o que antes era assim, na hora do intervalo, pega o bolo e canta parabéns, começou a ser assim, nossa, tem que reservar uma aula antes para poder ir lá preparar. Daí a mãe seguinte teve a ideia de, além do pratinho, do chapéuzinho, da bexiga, do bolo, levar também a decoração para a mesa do bolo. Que começou a ter uma mesa de bolo, tipo buffet. Daí a próxima mãe teve uma ideia que você não sabe o que foi. Não, calma, deixa eu me segurar na cadeira, porque... Vai. Além do bolo, do chapéuzinho, do pratinho, do balão de gás hélio, da decoração da mesa do bolo, ela teve a ideia de levar uma fazendinha. Cabrito. De verdade? De verdade. Eu pensei que era para decorar. Era coelho, cabrito e galinha. Ela levou os bichos na escola. E daí vocês tiveram que cuidar das crianças e dos animais. Exatamente. Aí vocês ficaram cantando seu Lobatutinho, sítio. Daí foi um caos. Aí, então, assim, dá pra ter uma noção. Daí depois disso não podia nem mais o bolo no dia do aniversário, porque, né, virou muito. E aí, então, dá pra imaginar essas mães chegando aí com pula-pula. Não, eu consigo imaginar elas com a melhor das intenções, lá no grupo do WhatsApp, assim, fazendo os planos de vamos fazer alguma coisa para os nossos filhos se divertirem. E aí, qual que é a questão, gente? É assim, que quando as mães, eu vou falar mães, mas, gente, vai ter gente que vai falar, tem que falar pai também. Porque não fala pai, porque o pai... Gente, o pai tá lá em Nárnia, infelizmente ele não tá. Nem sabe que o filho tá sendo... A gente sabe que tem que participar, eles também, mas só que... Se ele souber a série do filho, já... Mas tá errado a gente falar isso, que a gente não pode fortalecer o pressuposto. Mas não estou incentivando, eu estou sendo realista. realista. Mas a gente tá falando da realidade. Eu consigo achar, dificilmente um pai ia fazer o que eu falei, que é se unir ali as mães, e que eu ia falar, que quando elas estão bravas com alguma coisa que uma criança fez, aí elas ficam meio tensas ali do grupo do WhatsApp, mas quando elas têm uma ideia, que todas compram a ideia, elas ficam muito poderosas. Por quê? Porque é aquela questão daquela teoria que você está a duas pessoas de distância de todo qualquer mundo. Pessoa do mundo. E isso significa que quando elas se juntam no grupo, todo mundo conhece alguém que tem alguma coisa muito legal para levar nesse dia na escola. Verdade. É isso que eu fiquei imaginando. Bom, e aí chegaram na escola com brinquedos e tudo, porque as crianças não saberiam brincar se não tem celular. E eu acho que antes da gente continuar, vamos ouvir isso que eu ia falar. Antes da gente continuar, vamos ouvir hoje a gente... Não, Thaís, hoje nós não temos um gestor convidado. Nós temos uma convidada... Isso. Que vai entrar depois aqui com a gente. Isso mesmo. Não, mas depois a gente vai ficar
precisar buscar com algum É que eu gestor. já estava querendo ir mexer na nossa tela interativa da LG, mas então não é a hora ainda. Gente, esse é o efeito colateral de ter a tela interativa da LG. Os professores vão ficar correndo, querendo dar mais aula ainda. Mas de qualquer jeito. Mas sabe o que é legal? Que dá para usar na formação com os professores também. Isso é bem... Aliás, fica a dica, né? É o que é o certo, né? A gente fala daquilo do... O segredo da reviravolta que Singapura fez na educação, saindo de níveis assim de muita pobreza e de um péssimo sistema educacional e se transformando num líder mundial, tanto no IDH, na qualidade de vida dos seus cidadãos e na educação. Singapura, inclusive, passou a Finlândia no PISA. A base dessa transformação veio de uma mudança que eles fizeram na formação de professores, reorganizando a sala de formação de professores, para que os professores já se sentassem, já tivessem ali a sua formação no mesmo desenho de sala de aula que eles deveriam aplicar com os alunos. Parece óbvio agora que está feito, né, gente? Mas não era. O que ia acontecendo é que eles estavam tentando ensinar os professores o de não colocar os alunos todas as vezes sentados olhando para a nuca do outro, fazer configurações diferentes de sala, fazer interações diferentes entre os alunos. E aí as formações eram boas, mas quando os professores iam para a sala de aula, eles reproduziam a mesma aula tradicional de sempre. E aí o grande clique foi quando eles pensaram, ao invés de só ensinar na formação... Vamos ensinar com os professores sentados no formato... Fazendo o formato que tem que ser. Isso. E o mesmo vale de indicação quando for colocar a tela interativa da LG, não colocar só na sala de aula para o professor usar e continuar fazendo as reuniões com os professores de uma forma tradicional. Usar isso durante as reuniões, durante as formações com o professor, para eles vivenciarem isso, o de poder enxergar de uma forma nítida de qualquer ponto, de ter o toque muito responsivo, de ter todos os recursos que a tela traz na formação deles, e daí eles vão automaticamente aplicar isso com os alunos. Né? E ter ideias, né? Em que momentos eles podem fazer que tipo de atividade de acordo com o planejamento de aula que eles têm. Então, a partir do momento que eles vivenciam, muda tudo. Para saber mais sobre as telas interativas da LG, é só entrar no lg.com/br/business. A gente vai colocar o link na descrição desse episódio e também vai na newsletter SOS Gestor Escolar. Tá. Bom, então vamos lá, essas mães chegaram. Então, e aí? O que poderia ser feito para evitar isso? Com as suas caminhonetes, com seus brinquedões e brinquedinhos. E aí, então, tem um ponto aqui que, assim, eu acho bem difícil, e agora vamos ver, porque daí a Thaís resgata a história dela do aniversário lá, que não tenha surgido nenhum pequeno sinal de fumaça, que vinha alguma coisa por aí, que os pais não estavam confortáveis com a situação dos alunos ficarem sem celular. Não, surgiu, né? Ela falou, a gente recebeu reclamação quando decidiu tirar o celular da hora do intervalo, das áreas de convivência, que os pais não concordaram tanto, que eles ficaram incomodados de saber que os filhos iam ficar lá sem ter o que fazer. E eu sei qual que é o pressuposto, porque eu tenho mães que trazem isso para a gente, ou mandando mensagem nas nossas redes sociais, ou quando encontram comigo pessoalmente. E eu sei, inclusive, de uma escola que, ao tirar o celular, não é nem ao tirar, fez parte do processo. A partir do dia inicial lá, a partir de hoje não vou mais usar o celular no intervalo e tal, e Fundamental 2 e médio, em que a gente nem sugere de tirar totalmente o celular. Enquanto essa escola estava fazendo esse processo, comunicando os alunos, as famílias, a própria escola criou nas áreas comuns espaços de convivência e de brincadeiras. Então, assim, eles pintaram no chão, tipo amarelinha, puseram aquele jogo de xadrez grandão, sabe? Várias atividades que, por elas estarem ali disponíveis, enquanto os alunos estavam com o celular, eles nem percebiam aquilo. Mas, a partir do momento que o celular saiu de cena, aquilo virou uma coisa legal. O desentediador
que ajudava a passar o tempo. Mas o fato é que... Mas o que você falou que eu podia não concordar? Da escola... Você falou, eu vou falar uma coisa... Ah, não, você falou, daí você pensa na história lá da... Se deu sinal de fumaça ou não, que aquela mãe ia trazer Nesse caso teve, uma né? fazenda. Uma fazenda. Não, que ia trazer uma fazenda, não teve. Mas que a competição estava começando. Teve. Então, mas, gente, nesse caso é que assim, ó, independentemente da escola, em estabelecer uma política de, como que fala, de banir o celular, os pais já vivem em casa uma angústia, porque eles acham que se eles tirarem ou reduzirem o tempo de tela, os filhos não sabem o que fazer. O que, na verdade, não é que eles acham, é que acontece isso. As crianças e adolescentes, estrategicamente, ficam ali fazendo meio que um processo de tortura com o pai e com a mãe. O que eu faço agora? Ai, que chato, não tem nada para fazer. E eles fazem de uma forma que, assim, quem é pai e mãe vai entender. A gente vai ficando numa mistura de desespero, de tipo, não consigo fazer mais nada na vida, porque o tempo todo... Essa criança não para quieta. De falar na minha cabeça. E, por outro lado, depois dá um remorso enorme, porque daí a gente fica procurando justificativa para a gente mesma, para a gente devolver o celular. Então, tem muito pai e mãe que fica assim, não, mas ele é uma criança nascida na era digital. Ele vai passar o resto da vida dele... Provavelmente ele vai trabalhar em alguma coisa que envolva tecnologia. E, do mesmo jeito, nossos pais falavam que a televisão ia fazer mal. E aí, daqui a pouco, a mãe e o pai se convencem de que, quer saber, devolve o celular para ele. E aí, quando a escola começa a implementar uma política de redução do uso do celular na escola, é óbvio que essas crianças e adolescentes voltam para casa já colocando meio um pavor ali, né, para os pais e para as mães, do que é que eu vou fazer da vida. E junto com isso, eu tenho um outro ponto que eu acho que esse vale a pena a gente trazer e pensar sobre ele, que é o quanto essas crianças e adolescentes, por terem já nascido e ficado muito tempo ali na tela, clicando, arrastando, e não desenvolvendo habilidades de convívio social, o quanto elas estão realmente mais isoladas e sozinhas. Inclusive, no episódio que a gente falou sobre o banir o celular da escola, nessa temporada, a gente mostrou até aqui um gráfico, né? Do quanto que as crianças estão se sentindo mais isoladas mesmo dentro da escola. Então, só que essa questão mesmo dentro da escola, eles estão se sentindo isolados. E aí, na cabeça e no coração de um pai e de uma mãe, vem todo tipo de tortura. Eu fico imaginando só o filho sozinho lá num canto, sem saber o que fazer, meio desesperado, meio angustiado. E eu consigo entender essa atitude dessas mães, com uma postura que pareceu para elas, talvez, que elas iam ajudar a escola. A partir do momento que elas iam chegar com tudo lá, ao invés de cobrar da escola, põe algum brinquedo, faça alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não faz sentido nenhum a escola aceitar isso nessa forma como aconteceu. Mas sabe as que pessoas tem chegarem e, não, vamos colocar os brinquedos aí agora e do momento que a gente acha que deveria. Concordo. Mas você estava falando das mães, eu estou tentando voltar aqui no meu roteiro para ver o nome de uma coisa que eu queria falar. Porque sabe que tem um projeto que do Líder em Mim, que é de socioemocional para a escola, né? Que eles canalizam a energia dessas famílias para coisas boas, que vão favorecer o envolvimento positivo da família na vida escolar dos filhos. E eles chamam até de famílias farol. Essas famílias que conseguem contribuir de uma forma para a escola, seja ensinando alguma coisa que a família sabe fazer no momento específico para isso. Combinado e determinado pela escola. Combinado e determinado. Então, isso de ter essas estratégias de canalizar, porque sempre tem... a gente tem outro episódio que a gente fala dos perfis de famílias dos filhos que estão na escola hoje. Hoje já tem pesquisa que mostra quais são esses perfis das famílias. E tem a família que gosta de se envolver, que gosta de participar, que gosta de contribuir com o que ela tem ali. E então também é um ponto, né, para essa escola. Tem famílias aí que estão querendo participar. Vamos arrumar alguma coisa, alguma forma delas participarem que vá contribuir, não que vá ser
né, causar. Eu acho que vale também o que a gente já falou em alguns outros momentos, em outras situações, do quanto é valioso se antecipar e levar, ouvir, deixar as famílias falarem, né? Tipo, qual é seu medo, o que você acha que pode dar errado, e contribuir com essas famílias, levando informação sobre o que elas podem fazer dentro desse processo gradativo aí de tirar o smartphone da escola, para que o filho tenha menos chance de se sentir sozinho. E aí eu penso que o que eles estavam tentando fazer, essas mães estavam tentando fazer com a escola, elas podem fazer no final de semana, entre elas, e cada família também, separadamente, é uma coisa que a gente fala muito, precisa começar a ensinar os filhos brincando, ensinando, né, enquanto brincam, de brincadeiras que nós brincávamos na infância. Então, se em casa, no final de semana, num feriado, os pais brincarem com os filhos, quando eles chegarem na escola, o que eles vão fazer? Um vai ensinar para o outro as brincadeiras que aprendeu. Sim. E a gente vai ter ali uma riqueza muito grande de situações em que eles vão se complementar, aprender juntos, e os pais terão participado, mesmo que não seja dentro da escola, que eles terão participado fora da escola. Até porque, gente, o ideal mesmo, que essas crianças precisam, é que, enquanto eles estão na escola, que eles possam assumir o papel de alunos sem precisar corresponder à expectativa que os pais trazem. Então, é diferente como uma criança brincaria, e iria interagir com os colegas se os pais não estiverem por perto, de como ele faz isso se os pais estiverem ali olhando. E aí tem um outro ponto que eu acho que é importante da escola levar para essa família, informação, de que a escola sabe o que ela está fazendo e que às vezes a família... Às vezes não, a família hoje não sabe mesmo, porque é tudo muito novo que a gente tem de teoria de funcionamento do cérebro, até dessa questão do celular, do desenvolvimento das crianças. Então, um tipo de informação, por exemplo, que seria útil de compartilhar com essas famílias, do quanto é importante a escola oferecer para a criança momentos estruturados para ela brincar, desenvolver a criatividade. A gente tem até, por exemplo, o Mind Maker, que é da Somos Educação, que está aqui com a gente também no episódio. O Mind Maker tem o pensamento computacional, tem um empreendedorismo criativo, várias maneiras da escola, de uma forma intencional e estruturada, oferecer atividades para esses alunos desenvolverem a criatividade, até o socioemocional na interação que eles vão tendo ali entre eles. Várias habilidades que são importantes hoje em dia. Mas também é importante essa família saber da importância dos momentos que não são estruturados, que essas crianças precisam ter nada para fazer, nada planejado por um adulto do que elas têm que fazer. Gente, por exemplo, tipo o monitor da festa do buffet da festa junina. Da festa junina não. De festa infantil. De festa infantil. As crianças não precisam de alguém ensinando para elas do que brincar. O que brincar, né? Então, essa é uma questão e os pais não... Isso é uma informação muito nova, do tanto de conexões cerebrais, de desenvolvimento de habilidades que essas crianças fazem quando estão brincando num ambiente que não está 100% guiado por um adulto. Então, precisa, às vezes, ficar entediado. Só a partir do tédio que elas vão criar brincadeiras novas, que elas vão criar interações entre elas. Não, e o tédio é uma das portas de entrada para a criatividade. Sim. Né? Ficar entediado não é problema nenhum. Então, eu acho que eu direcionaria essas famílias para usem esses brinquedos, as ideias que vocês tiveram para ensiná-los a brincar no final de semana na praça, perto de casa, em algum espaço que vocês conseguirem, um playground de prédio, quem mora em prédio. Na rua, a gente brincava na rua. A gente brincava na rua. Será então, que essa escola deixou ou não os brinquedos entrarem? Vamos. Não, a gente primeiro tem a Fernanda. A gente tem um assunto importante, que toda vez que a gente fala sobre o tirar o celular da escola, sobre o quanto o celular prejudica o aprendizado dos alunos, a gente sempre precisa falar também do quanto a gente não está falando sobre tirar a tecnologia da escola. Ao contrário, tirar o celular é uma coisa, colocar a tecnologia adequada para esses alunos aprenderem é outra coisa e é essencial hoje em dia.
E sobre tecnologia adequada, a gente tem aqui hoje uma convidada, que é a Fernanda da EduInfo. Olá. Fernanda, bem-vinda de novo no Faz Oi, Mais. Fernanda, seja bem-vinda. E a Fernanda sabe falar muito sobre tecnologias adequadas para a sala de aula, né, para a escola. O que você vai contar aqui para a gente hoje? Então, vou falar sobre o Google for Education, que é uma das ferramentas existentes hoje para a educação, né, para ajudar os professores a otimizar o tempo, a conseguir se planejar nas aulas, né? Então existe a ferramenta do Classroom, onde ele consegue colocar todas as atividades, ele consegue compartilhar essas atividades com outros professores, ou seja, não precisa só ele se manter naquele conteúdo dele, ele consegue integrar a matéria dele com o de outros professores também. Nossa, isso é muito legal, porque a gente sempre fala da riqueza que tem dentro de uma escola e que professores que dão aula para uma mesma série acabam não conhecendo ou não compartilhando o que eles estão fazendo e muitas vezes eles estão refazendo propostas ou trabalhos que se sobrepõem, né? Que se sobrepõem, já é tão exaustivo, né, o trabalho do professor. Se a gente puder, então, compartilhar de uma forma simples, porque o que é o desafio do professor, gente? É conseguir se encontrar e ter tempo para conversar com outros professores no dia a dia da escola. Eles não têm, mas se eles têm uma ferramenta da tecnologia que já traz ali dentro essa possibilidade de compartilhar com outros professores, e não precisa nem ser só o conteúdo, né? Pode ser uma atividade, uma ideia de alguma coisa que ele propôs para a turma. Tem projetos que eles podem colocar também os alunos para fazer, né? Por exemplo, fazer uma redação... Estimule a transformação de jogos. Fazer uma redação no Google Documentos, onde até os próprios alunos conseguem interagir em tempo real e colocar cada um aquela sua parte da história, né? Então, também tem essa interação. Todas as ferramentas do Google são com relação à comunicação, à interação, à inclusão, tudo nesse sentido. Eu amei essa ideia. Imagina assim, eles começam em sala de aula, eles começam na escola, uma redação em que cada aluno faz um pedaço, e eles deixam só o desfecho da situação para cada um fazer em casa de lição, por exemplo. E o professor consegue comentar dentro do trecho de cada um daqueles alunos. Então tem muita ferramenta bacana, tem a ferramenta também de site, que os alunos podem colocar os projetos dentro de um site, criar esse site para que só a escola veja, ou para que os pais tenham acesso a esses trabalhos. Então, a criatividade vai longe com as ferramentas do Workspace. E não precisa que o professor tenha um domínio, tenha estudado nada de tecnologia, de programação, nada disso. Não, a gente está falando de tecnologia. Hoje a internet tem diversos conteúdos. Lá existem grupos, né, na internet onde os professores se reúnem e trocam dicas sobre o que aplicar. Que eu estou dando uma matéria de projeto de vida numa escola, eu estou dando aula para os alunos do ensino médio e eles usa o Google Workspace e eu achei tão fácil de usar. Realmente, eu fiquei pensando, nossa, que bom que é assim para o professor, né? Porque ninguém teve que me explicar nada. Eu entrei ali, né, fiz o login e o próprio sistema vai sugerindo coisas para você fazer, para melhorar, né, otimizar o que você está fazendo, para melhorar a comunicação com os alunos. E é bom também para os alunos, que na nossa época, na minha pelo menos, tinham as escolas de informática. Hoje em dia não tem, né? Então, como que esse aluno sai para o mercado de trabalho, né? Ele vai sair preparado, ele vai sair sabendo redigir um e-mail, um documento, criar uma apresentação. Então, o professor inserindo todas essas ferramentas dentro da programação e do planejamento dele em sala de aula vai ser fenomenal. E qual que é a diferença do Workspace normal e do Plus? São várias coisas? O Plus é a versão mais top, então vai ter todas as contribuições pertinentes. Aquilo, né, da inteligência artificial nas atividades dos alunos. Ou seja, dá para adequar de acordo com o orçamento que a escola tem. Exato. E ela pode começar até de alguma coisa, né, umas ferramentas mais básicas e depois... Existe uma versão gratuita que ela vai usar como degustação, vai ter o entendimento de como vai funcionar isso na prática, né? Instruir os professores, como vai utilizar, e aí depois eles vão indo para as outras versões, conforme o bolso de cada escola. Tá. E aí as escolas podem falar com a EduInfo tanto para licença quanto para formação depois, né? Sim. No Google. Inclusive é sobre a tela interativa da LG também. Sobre gente, tudo. Por isso então, que a gente gosta entrem em contato com a EduInfo, a gente vai colocar os links de Instagram, de contato, tudo lá na descrição do episódio. Muito obrigada, Fernanda. Nada. Volte sempre. Volte sempre. Pode deixar, meninos. E aí, vamos descobrir se
O que que deu, se as mães entraram com os brinquedos ou não. Porque também se entraram, depois os alunos não devem ter deixado ela sair, né? Vamos ver. Não permitimos que os brinquedos entrassem. Opa, já começou com a resposta, tá? Então não. Reunimos as mães em uma sala, deixamos que se manifestassem, agradecemos pela preocupação e tentativa de apoio, mas fomos firmes em dizer que a escola é responsável por cuidar dos estudantes quando estão em período de aula. Pedimos que tivessem paciência e desse aos próprios filhos o crédito e a oportunidade da descoberta de um mundo sem cliques e sem rolar de telas. Estávamos preparados, acompanhando de perto como seriam os primeiros dias e as semanas seguintes. Os professores, os auxiliares e monitores estavam acompanhando de perto esse processo. E, acima de tudo, temos a certeza absoluta de que haverá momentos de tédio, o que é necessário e enriquecedor. Mesmo contrariadas, as mães se comprometeram em apoiar o caminho escolhido pela escola. E já começamos a receber os relatos animados, com as pequenas mudanças no humor e disponibilidade para conversar que passaram a perceber nos filhos na volta para casa. A tecnologia continua a ser parte do dia a dia na escola, mas sempre dentro de um contexto de apoio pedagógico e com outros equipamentos que não o celular. Bom, eu acho que o final feliz. Não sei se as mães diriam a mesma coisa, Mas acho que sim, porque no fim até os filhos melhoram, né? Em casa. Então, acho que é feliz para todo mundo, no final. Então eu vou falar a frase que eu trouxe, tem a ver com isso, que eu acho que de todas as situações dessa terceira temporada que a gente trouxe até agora, essa foi a mais, eu acho que até fofa, assim, sabe? Não houve uma agressão. Não foi um caos, né? Então, eu acho que a gente precisa corresponder também a esse desejo de acertar, de ajudar que as famílias têm. E aí a frase que eu trouxe é: se você quer mudar a ideia ou a mentalidade de alguém, você vai precisar ver as coisas a partir do ângulo daquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar que, mesmo que a gente tenha certeza que a postura ou a ideia que uma família está trazendo não corresponde à crença, aos valores da escola, a gente precisa conseguir enxergar pelo ponto de vista dela. O que não é normal, né? Hoje em dia, no automático, o que as pessoas fazem é ficar cada um falando do seu ponto de vista. Daí ninguém consegue chegar no do outro. A empatia é o melhor antídoto contra o desejo de estar sempre certo. É uma continuação da frase? É. Então lê a frase inteira. Então vamos lá. Pareceu que você estava lendo outra frase agora. Não. Se você quer mudar a ideia ou a mentalidade de alguém, você vai precisar ver as coisas a partir do ângulo daquela pessoa, não somente sobre a sua própria perspectiva. A empatia é o melhor antídoto contra o desejo de estar sempre certo. Boa. Você falou o autor ou essa não vai Então, esse aqui o autor? também é do... Pera, deixa eu ver o nome do livro em português, esqueci. Da Mente Moralista, do Jonathan Haidt. Tá. E aí, gente, nós agradecemos a 24/7 de São José dos Campos pelos nossos looks desse episódio. A EduInfo pela contribuição maravilhosa aqui sobre o Google Workspace for Education Plus. A LG Business Solution pela nossa tela interativa e pelo estúdio maravilhoso também. Pela equipe paciente com a gente. E a Mindmakers também. Somos Educação. Vamos colocar todos os links de contatos, Instagram, sites, tudo na descrição do episódio e também na newsletter SOS Gestor Escolar. Você falou a São José dos Campos 24/7? Falei. Eu falei de novo. Vocês podem mandar pra gente situações de perrengue também que acontecem aí na sua escola, para elas virarem episódios do SOS Gestor Escolar. E ficamos à disposição no @SOS Educação, no @SOS Gestor Escolar. Compartilhem esse episódio, mandem para mais pessoas, curtam, comentem, estamos por aqui. E mandem casos bem-sucedidos pra gente também, a gente adora final feliz. É isso. Obrigada, Beijo. gente.